Mudando um pouco de assunto por aqui, porque a imprevisibilidade do seguro rural tem travado investimentos e ampliado riscos para o produtor brasileiro. A falta de recursos afeta desde o planejamento da safra até o acesso ao crédito. E para entender o impacto dessa insegurança sobre o setor agropecuário, vamos conversar agora ao vivo com o nosso consultor, o consultor em agronegócio, Celso Ricardo. Celso, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bruno. Bom dia, Carol. Prazer estar com vocês de novo aí. Celso, obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Celso, por que, que a imprevisibilidade do seguro rural tem aumentado nos últimos anos e quais são hoje os principais gargalos que travam a liberação desses recursos? Carol, a situação toda, eu acredito, a partir do trabalho que faço, que ela passa o entendimento da importância do agro para o Brasil. Nós ainda, e aí eu falo com base nas questões do governo, não entendemos que o nosso país é um país de características extremamente agropecuárias. E eu não estou dizendo pela nossa capacidade produtiva, eu estou falando pela geração de resultados, principalmente financeiros, que mostram para nós que nós geramos um valor, o agro gera um valor acima de 4,5 trilhões de reais, considerando PIB, exportações e a geração de impostos. Fora isso, ainda nós temos emprego, renda e o alimento que vai na mesa do consumidor brasileiro. Então, aqui mostra o tamanho da importância e a falta de entendimento que o agronegócio é um pilar macroeconômico. E que nós, quando falamos de seguro rural, nós estamos falando de uma gestão de riscos. E isso é importante, porque a economia brasileira gira em torno do que o agro está oferecendo em termos de resultado para o país. Só que o Brasil, a partir dessa situação, não classificando o seguro rural como uma despesa obrigatória, ele acaba gerando para todos os membros, e aí eu falo das instituições financeiras, uma insegurança muito grande que implica diretamente na oferta de crédito para o produtor rural, torna mais caro. Então, tudo começa pela interpretação do governo, entender a importância do agro e dos números que ele gera e, a partir daí, oferecer garantias, Carol, para quem está produzindo, porque a gente entende que o clima, as variações climáticas, elas vieram para ficar e o que nós estamos acompanhando ao longo dos anos é que a cada safra a situação piora para o produtor e essa área coberta hoje pelo seguro rural, a reportagem anterior falou abaixo de 5%, na realidade está em 1,3% da área, da cobertura da área que vai produzir das lavouras. Então, muito abaixo, gera uma expectativa negativa por parte do produtor e aí nós imaginamos, por parte das instituições financeiras, como isso vai acabar. E vale lembrar que nós já falamos aqui no programa que o custo com crédito vai chegar a 40% devido a essas questões dentro dos bancos que cada vez mais se agravam, Carol. Agora, Celso, tem uma questão aí nesse bolo todo, que é a falta de previsibilidade que impacta o planejamento da próxima safra e, com isso, a tomada de decisão do produtor, né? Bruno, a previsibilidade, ela parte de um princípio bem amplo, Nós temos a previsibilidade em cima do mercado consumidor, em termos de volume, nós temos a previsibilidade em cima do preço, dos custos operacionais totais e também dessa quebra de safra que influencia diretamente no resultado dentro da propriedade rural. Vale lembrar que muitos e muitos estudos nós já fizemos e uma marca registrada hoje do agronegócio, ou uma ela vem pela falta de viabilidade econômica e financeira, que cada vez mais se agrava. E eu discordo um pouquinho da fala do nosso presidente da CNA, que ele expressou uma preocupação no aumento de volume de produção. Falou em 500 toneladas, que o produtor rural brasileiro tem competência para isso, e eu concordo. Mas já faz alguns anos que o agronegócio não busca essa sustentabilidade em cima do total produzido, porque o impacto sobre o custo não está surtindo efeito, somados a esses créditos e a queda de produtividade devido ao clima, empurrou o produtor nos últimos anos cada vez mais para o endividamento. Eu acho que o foco do Brasil hoje é dar tranquilidade para quem investe no campo e o seguro rural é importantíssimo para isso. Nós temos as questões ligadas às linhas de crédito que os juros estão altos
e, a partir daí, tentar reverter esse cenário do endividamento, garantindo acesso ao crédito, mas lembrando, o seguro rural é o que oferece a esse produtor a tranquilidade. Hoje nós precisamos do aumento da cobertura diária e tornar esse seguro rural como uma despesa obrigatória, sem dar legitimidade aos cortes e também a esse contingenciamento que, a princípio, né, da forma que o governo falou, cortes e contingenciamento acho que vão fazer parte para a próxima safra. Celso, e quais efeitos essa instabilidade tem provocado na concessão de financiamentos pelos bancos? Carol, as instituições financeiras, elas trabalham com todo tipo de seguro. O que nós vimos, né, com um impacto muito forte, essa questão do marco temporal, a insegurança jurídica, já fez com que todos os movimentos dentro das agências bancárias, das instituições financeiras, já aumentassem esse custo com crédito. Agora, se nós estamos falando do seguro rural, nós temos, além dos juros, toda a cobrança, um aumento de todas as cobranças que acontecem dentro dos bancos, né? Consultorias, a própria parte de seguros, garantias. Os bancos vão aumentar e muito as questões de garantias, lembrando que a questão da terra, né, já faz parte, a oferta da terra como garantia já vem fazendo parte e também já vem com um histórico de produtores rurais perderem as suas terras, às vezes até por atraso de algumas parcelas do crédito rural. Então, analisando esse cenário como um todo, cada vez mais o produtor ele vai ficando desprotegido e os bancos, dentro da legitimidade que eles têm, eles podem aumentar, trabalhar com esses juros de mercado que não param de subir, mas, por outro lado, eles vão aumentar a exigência das garantias para que eles, instituições federais, não tenham prejuízo, mas, em contrapartida, vale lembrar, Carol, que os bancos, principalmente esses que têm uma ligação maior com o agro, eles vivem mesmo de todo esse valor financeiro gerado pela produção de alimentos. Caberia, sim, uma intervenção, um cuidado maior, para essa aproximação acontecer entre bancos e produtores rurais para resolver esse imbróglio em termos de garantia e resultado, para que as próximas safras nós possamos falar em viabilidade econômica e financeira e não nos preocuparmos com esse desespero de produção a qualquer custo, para nós vender a nossa produção a qualquer preço e, a partir daí, empurrar cada vez mais esse produtor para um endividamento que não para de crescer, Carol. Ô Celso, agora quando a gente olha para o mapa do Brasil, assim, a gente tem as regiões que são mais afetadas e as cadeias produtivas também que estão sendo mais afetadas com essa questão do seguro rural, e isso traz consequências econômicas dessa insegurança para o agronegócio como um todo. Então, você consegue trazer para a gente quais são as regiões que sofrem mais para conseguir acesso a esse crédito e hoje, quais são as cadeias produtivas que estão aí no topo, que também enfrentam essa dificuldade? Olha, Bruno, o que nós vimos é que a região, nós estamos falando de regiões com problemas climáticos, né, com situações climáticas diferentes. Nós estamos no centro do país falando de secas, né, secas severas. Nós estamos falando do sul do país com chuvas em abundância, né, chuvas até em volumes muito acima da média. Lembrando que no sul também teve, né, no passado, nos últimos 6 anos, 4 anos de secas severas. Mas nós estamos falando diretamente da produção de grãos. E aí nós falamos de soja, de milho, nós podemos falar do arroz no Rio Grande do Sul também, que aí somados a outros cenários, como diesel caro e energia, também já comprometem a produção. Mas se nós falarmos dessas regiões, o impacto é muito forte. Somados aos preços das commodities que não sobem, nós estivemos acompanhando agora os valores da soja, do milho, do arroz. É impressionante como o resultado ele já é ruim, que nem o ponto de equilíbrio está sendo alcançado. Se nós somarmos essa área e analisarmos, né, a forma como o próprio Plano Safra define a área definida de produção e não a área de resultado produtivo a partir de uma quebra de safra causada pelos problemas climáticos, eu digo para vocês com toda certeza, o produtor já entra no endividamento só em assinar o contrato, né, lá com o banco para liberação de crédito, porque já sai praticamente com um resultado negativo entre o que ele absorveu e o que vai investir na propriedade rural. Então, eu acho que o Brasil tem um histórico já para ser analisado. Eu sinto um distanciamento muito grande do Ministério da Agricultura, por parte principalmente do Carlos Fávaro. Ele não está se preocupando com essa situação como deveria. O Ministério deveria estar já
cobrando até mesmo do próprio presidente da República e do governo federal uma ação mais direta, principalmente com esses estados, não pensando apenas no volume financeiro, que até hoje já está muito abaixo do que foi liberado nos próximos anos, mas falando em ações imediatas para garantir com que esse produtor não venha somar ainda mais prejuízos e abandonar a atividade. Lembrando que o superávit comercial do Brasil, a base dele vem em cima do agro. Se nós deixarmos a produção de alimentos ficar comprometida a cada ano que passa, sinceramente, a economia brasileira vai sofrer um baque muito grande, até porque eu imagino que para a próxima safra nós já vamos ter queda de produção e eu não vejo um otimismo e nem entendo como se isso fosse resolver os problemas, a tal da super safra. Eu acho que tem que ter coerência entre produzir aquilo que dá resultado e não nos preocuparmos a ter um grande volume, porque isso já provou para nós nos últimos anos que o resultado positivo não chega no produtor rural. Celso, e o que pode ser feito pelo governo, pelas seguradoras ou pelo próprio produtor, né, para tornar o seguro rural mais estável, garantindo ali uma segurança para investir nas próximas safras? Tem algo que possa ser feito? Carol, tu colocou aí três atores, como a gente chama, né, dentro do agro. O produtor rural, nós temos as operadoras, né, as cooperativas de crédito, os bancos, e nós temos o governo. Se nós olharmos o produtor que precisa produzir e ele não precisa, ele está tendo necessidade de produção, não para ter margem de lucro, mas honrar os seus compromissos, os seus débitos, esse produtor ele vai ter que produzir de qualquer jeito, conseguindo ele o acesso ao crédito. As cooperativas e os bancos vão buscar a segurança em cima dos juros e das garantias. O único ator dentro de todo esse cenário que pode fazer algo realmente é o governo. Se nós formos falar em subsídio, que muitos imaginam, né, que o governo federal subsidia os juros, está muito aquém do que nós esperamos. Está com 1,3, 1,4 e é muito baixo. Então, o governo, em cima de subsidiar os juros e garantir, né, a partir da destinação do seguro rural como despesa obrigatória, ele já traz um pouco mais de alento ao produtor e tranquiliza um pouco mais as operadoras de crédito. Então eu acho que a atenção e a cobrança por parte da própria FPA, da nossa CNA e também do Ministério da Agricultura deveria ser pautada em cima do governo em oferecer essas garantias, tranquilizar o setor para que nós possamos produzir sabendo que as alterações climáticas vão acontecer, mas toda essa deficiência, essa queda de produtividade vai ser coberta pelo seguro rural e isso já traz uma tranquilidade, diminui a pressão nas cooperativas e o produtor, Carol, consegue projetar a próxima safra com um pouquinho menos de preocupação. A minha visão está em cima do governo, uma ação muito mais intensa do governo para poder resolver esse problema. Ô Celso, a gente, ouvindo você trazer essa análise, a gente olha, quando a gente fala das questões climáticas, né, da previsibilidade do seguro, isso acaba, Carol, encarecendo porque as seguradoras colocam, né, a régua lá em cima, porque sabe como é que é a situação. Se a gente olhar para o Rio Grande do Sul, não é a primeira vez que acontece, né, questões da enchente que aconteceu, não foi a primeira vez, nem a segunda, então isso acaba colocando a régua lá em cima, né, em outras regiões, né, quando a gente vem para o Centro-Oeste, a gente olha para a questão da seca, que não é de hoje que a gente acontece, cada ano ela fica maior, né? Eu há 10 anos, 15 anos atrás, quando vim morar em Brasília, a gente passava 100 dias de seca por aqui. Hoje já são 160 dias de seca. Então, as questões climáticas é um fato, ela está aí presente e se a gente não cuidar dessa parte da sustentabilidade, toda essa parte, especificamente do clima, isso vai aumentar cada vez mais. Então, a gente vai ter mais tempo de seca, mais lugares tendo enchentes e, com isso, né, as seguradoras acabam cada vez mais colocando a régua mais alta porque pode gerar um prejuízo, de fato, senão as seguradoras também não conseguem cobrir aquele prêmio porque ela quebra. Então, assim, é uma situação, eu entendo que, assim, o governo precisa trabalhar, o governo precisa cada vez mais buscar essa previsibilidade, trazer essa insegurança, mas quando a gente coloca na balança, fica uma situação, vamos dizer assim, não é tão pendente para um lado,
né, nem tão pendente, também não está ali no equilíbrio, tá? Desequilíbrio, porque as mudanças climáticas a gente não consegue prever. Então, assim, existe a previsibilidade da seguradora e é isso que acaba encarecendo e fazendo com que o produtor não tenha essa segurança de que, de fato, na próxima safra, ele vai sim plantar soja ou milho naquela região que, por exemplo, agora, como a gente viu lá nas regiões do centro-oeste ali, a demora para chegar a chuva, muita gente teve que replantar. Então, assim, muita soja teve que ser replantada, muito milho teve que ser replantado. Então, assim, acaba encarecendo. E aí, quando a gente olha, precisa do governo? Sim, mas não só para essa questão de previsibilidade, garantia de recursos. Eu acho que a gente tem que olhar como um todo, né, para questões climáticas e a sustentabilidade. Eu acho que nesse ponto é fundamental e isso foi muito tratado na COP. O mundo inteiro precisa olhar para essa questão da sustentabilidade e mudanças climáticas de uma forma muito delicada, porque aí a gente consegue ter talvez uma melhora, vamos dizer assim. Eu concordo plenamente com toda essa situação, até porque nós estamos falando, né, secas severas, chuvas em volumes mais altos, de um ponto específico que é a base da agricultura e da pecuária. Nós estamos falando de solo, né, nutrientes, que com todos esses volumes de chuva acabam indo embora. Nós falamos da seca, que também prejudica a qualidade do solo brasileiro, e aí nós chegamos nos adubos, nos fertilizantes, né? Nós chegamos na parte dos defensivos agrícolas, tudo isso tem um impacto maior na terra, e o que está embaixo da terra, né? Quantos seres vivos estão ali por baixo da terra também, que tudo isso vai se agravando cada vez mais com o intenso uso de alguns produtos que são, né, de uma maneira mais agressivas para o meio ambiente. Então, vale lembrar que essa situação por parte do governo o governo precisa ligar esse alerta. Se o agro começar a ir por uma situação cada vez pior, o Brasil vai acompanhar esse cenário. Eu não acredito hoje, eu não fiz levantamento de outros setores, claro que sabendo que cada qual tem a sua importância para o país, né? Nós temos inúmeros setores importantes, mas o agro, a partir desses volumes financeiros que gera, e também, né, de tudo aquilo que gera indiretamente, ele tem uma importância muito grande para o país. Nós estamos, de uma certa forma, escondendo isso atrás de cenários como, por exemplo, da tal super safra, que para mim hoje ela é muito mais prejudicial do que propriamente benéfica para o setor, porque ela acaba mascarando alguns resultados. E se o Brasil não buscar esse entendimento o mais rápido possível, não é só o agro que vai se afundando. Nós vamos falar também de economia, nós vamos falar de importação de alimentos cada vez maior, e o mundo, né, de uma maneira geral, se entende que determinada região, determinado país começa a buscar de uma maneira mais intensa de determinados produtos e alimentos, é óbvio, né, que nós já vamos gerar um efeito econômico diferente, nós vamos acabar também importando alimentos de uma maneira maior e com valores maior também. Então, já passou da hora do governo deixar a ideologia de lado e começar a entender de fato a importância que o agro tem para o Brasil, para a população brasileira, como também para o mercado internacional. Os valores são importantes, são interessantes e nós precisamos trabalhar de mãos dadas, né? De mãos dadas, Bruno e Carol, para que esse resultado mude o mais rápido possível. Isso, Celso, Ricardo, obrigada pelo bate-papo, pelas informações, sempre agregando aqui com a gente no Agro Amanhã. Até a próxima. Até a próxima, Carol, Bruno. Para mim é uma satisfação muito grande estar com vocês aí. Até a próxima quarta. Tchau, tchau.